A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Eu vou ler aqui só para você, porque vai até o 34, 29 a 34, mas eu vou ler só esses dois versículos para você. Salomão, ele recebe de Deus autoridade para assumir o cargo do pai, Davi. Ele foi escolhido por Deus para assumir aquele cargo. Outros filhos do rei Davi forjaram, Absalão forjou, tentaram forjar para ocupar o povo, para ser eleito pelo povo, pela voz do povo, pela concordância do povo. Mas Deus havia escolhido Salomão. Deus escolhe, Deus separa e Deus dá esse cargo importante para ele. Deus, ele aparece para Salomão e Deus, ele pergunta, o que Salomão queria da parte dele. E Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu fama. Quando Salomão vê que o Senhor aparece para ele, de noite, que apareceu em sonhos, e perguntou para ele o que ele queria, ele fala, não, o Senhor já usou de grande benevolência para com meu pai Davi, e eu sei que meu pai andou contigo em fidelidade, ele foi justo, teve retidão de coração perante a tua face, e eu sei que o Senhor abençoou meu pai. E eu sei também que o Senhor usou de benevolência, e o Senhor me escolheu como filho dele para assentar no seu trono. Só que eu não passo de uma criança, Ou seja, Salomão estava dizendo, eu sou ainda muito imaturo pela experiência comparado com a experiência do meu pai. Meu pai foi guerreiro, meu pai esteve em vários lugares, meu pai lutou em vários países, meu pai enfrentou filisteus, meu pai enfrentou gigantes, meu pai matou animais ferozes. E eu não tenho a capacidade que o meu pai teve. Mas eu falo com o Senhor, Salomão está narrando isso, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Salomão está explicando para Deus, em sonhos, porque ele está falando com Deus em sonhos, que ele não passava de uma criança e que ele não sabia conduzir aquele povo como o pai conduziu. Só que Salomão, ele nem por um instante ele desiste do chamado. Ele fala assim, teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Esse povo é grande, é numeroso e eu nem posso contar porque é muita gente. Mas eu peço ao Senhor que não tire de mim o trono, porque ele não estava pedindo ao Senhor para tirar o trono. O que ele estava pedindo ao Senhor? Que Deus pudesse lhe dar um coração compreensivo para julgar os povos. Que ele fosse prudente para discernir entre o bem e o mal. Porque ninguém poderia julgar aquele povo se não tivesse essa sabedoria do alto. Entende isso? Porque eu não vou orar a Deus para tirar aquilo que ele confiou em mim. Não. Deus, prepara outra coisa, me coloca em outro trono, me coloca em outro lugar, me coloca em outra posição. Pá, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não passo de uma criança. Por mais que eu tente, não consigo. Não, Salomão não falou dessa forma. Salomão reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação, mas ele teve a confiança de pedir ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor um coração compreensivo para julgar esse povo. Porque se eu não tiver a compreensão do alto, eu vou julgar pelos meus sentimentos. Porque lá no livro de Tiago, narra
esse episódio, e muita gente aqui que tá me ouvindo, já leu, e sabe que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura. Se você pedir, vai te dar, Deus vai te dar essa sabedoria. Mas você tem que pedir com o quê? Pedir por pedir? Não. E como é que eu tenho que pedir? Com fé. Porque se você não pede com fé, você não consegue. Você não recebe. Entendeu? Aqui nós estamos a ver que essa sabedoria que vem lá do alto, Salomão pediu ao Senhor. Deixa eu lá falar para você. Tá lá, livro de Tiago. Se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera a ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu, quando peço alguma coisa para o Senhor, eu tenho que pedir com fé. E eu percebo que diante da adversidade, isso afeta muito a minha fé. Porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que têm pedido por longo tempo, um período assim longo, coisas que precisam ser mudadas. Só que devido à sua oração não ser respondida como você quer, a sua fé fica limitada. E às vezes você até quer crer que Deus vai fazer algo, mas porque você não está vendo, né? Não viu ainda, você quando pensa em pedir algo, você já não crê. Porque você pensa assim, Deus não me deu, Ele também não vai me dar nisso. Então você começa a conectar aquilo que não aconteceu lá atrás com as coisas que podem acontecer no seu futuro e você não pede com fé. Então eu vou falar uma coisa aqui para você, que Salomão, quando o Senhor visitou ele em sonhos, ele falou com Deus com fé, porque ele sabia que o Deus do pai dele, que usou de benevolência com o pai dele, poderia também fazer as mesmas coisas na vida dele. Então, a fé que foi gerada na vida de Davi estava sendo gerada no coração de Salomão. As coisas que já aconteceram na nossa vida, é isso que nos faz, é isso que faz que a nossa fé seja gerada nos dias que nós estamos vivendo, no dia atual da sua vida. Então, tudo que eu vivi lá atrás, e você viu acontecendo, e hoje, se você precisa de uma bênção do Senhor e você sabe que é grande o que você está pedindo, aí você lembra das coisas, dos feitos que Deus fez lá atrás, aí a sua fé é o quê? Você traz a sua fé e você exerce a sua fé também no momento que você está vivendo. Então, quando eu peço algo para Deus, eu peço com fé, não duvidando. Porque se eu duvido no meu coração, eu estou dizendo para Deus que Deus não tem capacidade de fazer. Entendeu? Em Tiago está dizendo assim, olha, não suponha este homem, o quê? Esse homem que está pedindo sem fé, que alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcança nada do Senhor sem fé. Eu tenho que entrar na presença de Deus já crendo que Ele é real, que Ele existe e que Ele faz. Eu tenho que me posicionar diante da presença de Deus, entendendo que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, independente daquilo que eu estou vivendo. Mas aí é fácil, Sirlene, falar, porque eu tenho orado anos, e nada tem acontecido, as portas não se abrem, nada muda. Ei, eu sempre falo que é um tempo determinado. Deus determinou um tempo na sua vida que você... Claro que Deus não vai revelar esse tempo para você, porque nós somos ansiosos. E se Deus, por exemplo, te prometeu um filho agora e só daqui 10 anos você engravidar, você vai ficar desanimado. 10 anos à espera. Então, Ele faz a promessa, Ele te promete que vai cumprir, Ele fala para você aguentar firme, porque ela vai se cumprir, mas Ele não determina o tempo.
Mas em todo o tempo ele faz isso? Não, tem situações que ele vai determinar. Mas tem situações que ele não vai fazer isso. Porque ele quer ver de você essa fé que você fala. Porque eu sempre falo, falar é fácil. Principalmente falar para os outros. Ah, faça isso, faça isso. É muito fácil orientar os outros, né, a fazer alguma coisa. Mas quando cabe a mim fazer, a usar a minha fé, é totalmente diferente. Lá Abraão, ele teve o filho Ismael e passado 13 anos que nasce Isaac. Agora imagina, Deus promete a ele, olha, tem ânimo, tenha bom ânimo, que você vai gerar um filho. Ok, Senhor. Você acha que ele não pensou que seria 1 ano, 2 anos? Claro que ele pensou, nós como seres humanos, nós queremos rapidez, agilidade. Aí sabe quanto tempo passou? 13 anos. Desde que quando a serva de Sara teve, Agar teve o filho, foram 13 anos à espera de ver a cara de Isaac. Aí você fica assim pensando assim, ah, mas eu orei tanto, nada acontece e eu não consigo mais crer que isso vai acontecer. Salomão, ele pediu algo para Deus, crendo que ele iria receber. Eu não posso entrar, escute isso, eu não posso entrar na presença de Deus já duvidando. Eu não posso entrar na presença de Deus descrendo, desacreditando. Entendeu? Então, não suponha este homem, que pode ser você que está me ouvindo, que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí fala assim, homem de ânimo dobre. Entendeu? Uma hora quer, outra hora não. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Inconstante em todos os seus caminhos. Deus não vai responder a sua oração. Eu quero a minha casa aqui nesse bairro. No outro dia, eu quero a minha casa no outro bairro. Ah, eu quero trabalhar nessa empresa. Aí você começa a trabalhar e já não gosta dessa empresa. Você não sabe o que você pede ao Senhor. Então, é uma inconstância, sabe? O tempo todo. Você já reparou que muita coisa não acontece na sua vida de um tempo para cá porque até você não sabe o que você quer? Você entra na presença de Deus, você não sabe o que você quer. Ah, mas eu não sei do futuro, eu não sei o que Deus tem para mim. Eu sempre falo uma coisa, Deus sempre tem o melhor para você. Ah, então se eu pedir essa casa nesse bairro e Deus tem uma casa para mim no outro bairro? Sim, pode acontecer. Porque eu não sei no meu futuro, não sei se esse bairro vai ser bom para mim. Mas eu vou crer que Deus vai me dar uma casa, indiferente da localização. Eu vou manter no meu coração que Deus vai cumprir a promessa de me dar minha casa. Mas o lugar não me importa, porque Ele vai me colocar no melhor lugar. Isso sem sombra de dúvida. No lugar onde você vai sentir paz, tranquilidade. Ele vai dar teu filho? Ah, quanto tempo Deus está falando que eu vou engravidar, e nunca chega esse momento. Escute uma coisa. Eu tive um aborto no ano de 2010. Deus só permitiu eu voltar a engravidar novamente 7 anos depois. Eu não consegui engravidar. 7 anos se passaram para ter o meu primeiro filho. E eu duvidei do poder de Deus, mesmo diante, né, do diagnóstico do médico, a falar que era impossível, da impossibilidade do meu marido, não de mim, porque estava tudo bem comigo, mas não era comigo, era com ele, Deus estava tratando com ele. Mas eu nunca duvidei no meu coração, porque havia uma promessa que Deus, Ele havia me falado que me daria filhos. Eu não posso sequer pensar, falar assim, mas Deus fez ontem, não sei se vai fazer hoje. Não sei se vai fazer hoje. Deus fez ontem e Deus vai fazer hoje, sim. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje será eternamente. Então não há variação, não há mudança, entendeu? Com Deus. Posso ter variações no meu humor, mudanças nos meus pensamentos, mudança nos meus gostos. Pode acontecer isso, mas o nosso Deus não muda. Salomão,
ele está a dizer, Senhor, eu não passo de uma criança. O Senhor confiou em mim um trono, um reinado. E eu sei que não é fácil. Eu sei que a autoridade que eu tenho que usar é uma autoridade que, se não for de Deus, eu vou sucumbir. E Deus vem e fala para ele. Deus olha para ele e fala assim, olha, eis que faço segundo as tuas palavras. Olha como a palavra tem poder. Acha que a palavra não tem poder? A palavra tem poder. Eis que faço, está lá em 1º livro de Reis 3:12, segundo as tuas palavras. Ele pediu ao Senhor e Deus estava dando a ele, realizando o que ele havia pedido. Porque nossa palavra, e eu tenho pedido muito ao Senhor isso, sabedoria nas palavras, porque às vezes no momento de raiva, né, de ímpeto, a gente fala coisa que não deve. Mas as palavras elas têm um poder assim imensurável, não tem como medir. Aí deixa eu falar uma coisa para você. E você às vezes fala coisa que não deve, a minha vida não vai, nada dá certo, tudo que eu peço para Deus, Deus não responde, eu tenho orado, eu tenho pedido e Deus não tem feito nada. E você fica desanimado. Só que por você falar isso, profetizar isso, ou nem a profetizar, eu falaria proferir isso se torna uma barreira espiritual muito grande na sua vida e isso faz você perder as forças. Você já viu esses filmes assim, que aqueles guerreiros estão lutando e de repente, né, aquele mundo mágico de criação deles, eles criam uma barreira, uma barreira de impedimento, uma barreira, né, protetora ali, bem dizer assim, e os guerreiros tentam passar de um lado para o outro e não conseguem porque aquela barreira impede. A nossa vida com Deus é assim. Porque se eu começo a falar ou proferir muitas palavras negativas na minha vida, eu estou criando barreiras. E essas barreiras impedem de eu prosseguir. Então, assim, eu estou tentando prosseguir, mas a barreira está impedindo. Eu estou tentando dar os meus passos, mas a barreira está fazendo eu voltar. Aí o que acontece? De tanto eu tentar, eu me canso. E de cansar, eu me frustro. E quando eu me frustro, eu perco a minha fé. Eu perco a minha esperança no Senhor. Então, as suas palavras, elas estão criando no seu meio, à sua volta, ao seu derredor, essa barreira invisível que você não vê, mas você sente. Porque você está tentando dar os seus passos e você volta. Você vai e você volta. Você dá um passo para frente e 2 para trás. Você dá outro passo, mais 3 para trás. E a sua vida não anda. Porque você sabe que você tem poder nas suas palavras. Você sabe que tem poder nas suas ações. E você fica, sabe, parado. Aí o Espírito Santo de Deus, ele fala para você o quê? Para você parar de amaldiçoar a sua própria vida. Para você parar de amaldiçoar a sua própria família. Para você parar de amaldiçoar o seu próprio trabalho. Para você parar de amaldiçoar o seu próprio casamento. Porque Deus, ele está dizendo, você está criando barreiras invisíveis e você mesmo não consegue ultrapassá-las. É por isso que está vindo a sua frustração. Está difícil, a porta está mesmo fechada, trancada, bem dizer assim, sabe? A porta está mesmo trancada, está difícil, o que eu vou fazer? Vou ainda continuar falando. Deus me dará a vitória. A porta se abrirá. Tudo vai dar certo. Tá tudo ruim, tudo vai dar certo. Não consigo ver. Deus vai me dar uma luz no fim desse túnel. Deus vai me dar uma luz no fim desse túnel. Não consigo enxergar nada. Deus vai fazer. Não está dando certo. Vai dar certo. Foi Deus que falou. Não consigo comprar. Vai comprar. Deus falou que você vai comprar. Deus falou que você vai adquirir. Deus falou que você vai possuir. Salomão pede isso e Deus fala: eis que faço segundo
as tuas palavras. Então eu tenho que saber o que eu estou falando ao Senhor. Essa é uma palavra de Deus para você nesse dia que está me ouvindo. E não diz assim, é só mais uma mensagem. Eu sempre falo, não existe mais uma mensagem. Existe a mensagem de Deus direcionada para você. Eu não aguento mais. E não vai aguentar mesmo. Eu não suporto mais. E não vai suportar mesmo. Agora, se você falar assim, não, eu suporto. Deus não está me dando tentação maior do que as minhas forças. Deus não faz isso. Entendeu? Deus não vai te tentar além daquilo que você possa suportar. Porque Deus nem tenta ninguém, né? Porque tentar, essa coisa de tentar, isso é o diabo mesmo que faz essas coisas. Mas Deus, ele te prova sim. Mas ele, quando te provar, não vai te dar uma provação maior do que as suas forças. A palavra diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você só vai perseverar quando você for provado. Eu aprendi a perseverar na vida através das provações. Eu, desde que me conheço, né, como serva do Senhor, desde a minha juventude, desde os meus 14 anos, que eu sempre fui muito provada pelo Senhor. E quem tem chamado, mais ainda. Quem é escolhido para o ministério da palavra, passa pelo fogo, passa pelo vale, passa pelo deserto. É uma provação, parece que tudo para você é mais difícil. Tudo. Você vê se uma pessoa tem 4 pessoas, vamos dizer, tem 4 pessoas sentadas contigo à mesa, fazendo uma prova, parece que aquelas pessoas estudaram menos que você, mas sobressai e você passou horas e horas estudando e você ainda tem lá dificuldade de responder a prova. Já aconteceu isso? Até nesses aspectos, até Deus fecha a nossa mente, porque Deus está provando. Mas Deus quer que eu bombe, que eu perca ou que eu não seja aprovada? Não. Deus está te ensinando a confiar na sabedoria dele. Não é na tua. Porque a partir do momento que eu confio na minha, Deus vai te provar e vai falar, não é na tua, não confia na tua, não. Se você consegue, é porque eu estou te capacitando. Então, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tem pessoas aqui que são deficientes espiritualmente. Não querem mais perseverar. Seja o que Deus quiser. Essa frase, seja o que Deus quiser, Deus olha para você e fala assim, e se eu não quiser? E se eu não quiser? Seja o que Deus quiser, e se eu não quiser? Você não vai perseverar? Você não vai ser como Jacó, que lutou com o anjo e não deixou o anjo sair enquanto não foi ali abençoado? Seja o que Deus quiser. E se Ele não quiser? Você vai passar a sua vida toda aí, na desgraça? Você vai passar a sua vida toda na derrota? Num casamento fracassado? Filhos deturpados? É isso que você quer para a sua vida? Uma finança escassa, todos os dias, você não consegue juntar dinheiro, você não tem dinheiro para comprar um remédio, você não consegue ter ali um dinheirinho reservado, você vai passar a sua vida toda assim? Seja o que Deus quiser mesmo, então faça conforme as tuas palavras. Então, você se conforma com o que você está vivendo, se conforma com essa vida que você está levando, ou você vai ser perseverante. E você vai começar a determinar as coisas na sua vida. Entra ano, sai ano na escassez. Está sempre a desejar as coisas e não as tem.
Porque você criou essa barreira espiritual com as suas próprias palavras, mas o Espírito Santo está te dando uma direção nesse dia. Deus está dizendo para Salomão: eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E depois Deus dá uma condicional aqui para Salomão: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu vou prolongar os teus dias. Entendeu? Então, assim, Deus, ele faz segundo as suas palavras, segundo a sua perseverança e aquilo que você crê. Não está dando certo, mas vai dar, porque eu persevero para que isso aconteça. Eu não tenho agora, mas eu terei, porque eu estou perseverando para que isso aconteça na minha vida. Então o Espírito Santo está dizendo para você: enquanto você continuar com esse desânimo, enquanto você desacreditar do meu poder, eu não vou fazer nada na sua vida. Porque tem pessoas que falaram assim: seja o que Deus quiser. E se Ele não quiser? Essa é a pergunta para você. E se Ele não quiser fazer, como é que é? Você não vai perseverar? Porque você só vai mover o coração de Deus quando você perseverar em fé. Porque é em fé. Deus tem sim coisas para realizar na sua vida. Mas aí, se você é uma pessoa de ânimo inconstante, não sabe o que quer, vive, sabe, pelo que os outros dizem para você fazer, você nunca que vai ocupar o lugar que Deus preparou para você. O que os outros pensam, o que os outros falam, não me interessa. Porque eles nem sabem para a vida deles, quanto mais para mim. Entendeu? Agora você vai se posicionar nesse dia, vai endireitar suas veredas e preparar lugar, porque Deus, ele vai fazer, mas segundo a sua fé, segundo as suas palavras. E a minha pergunta para você é: o que você está proferindo nesses últimos dias? O que o seu coração está ligando para você mesmo? Dúvida? Medo? Esses dias atrás, eu estava assim, aquela dúvida. Sim, será que Deus vai fazer isso mesmo? Isso é coisa da minha cabeça? Olha, o Espírito Santo chamou minha atenção. Enquanto você tiver esses pensamentos inconstantes, eu vou fazer, eu não vou fazer. Mas quando você acreditar de todo o coração, como você já acreditou em muitas coisas que eu fiz e realizei na sua vida, aí você vai ver o meu milagre na sua vida. E eu quando tenho esses pensamentos assim, sabe, variáveis, tá sempre a mudar, a inconstância, aí o que acontece? Você não vê nada acontecendo, porque eu estou criando esse bloqueio na minha própria vida. Mas quando eu não estou vendo nada, mas estou acreditando, a porta está fechada, mas eu já criei que a porta ela vai se abrir. Deus, ele olha para a sua fé, é isso que me move. A fé move a mão de Deus. A fé, ela move a mão de Deus em seu favor. Então, se eu creio, a mão de Deus está trabalhando para mim. Agora, se eu ficar nessa inconstância, nesse desânimo, Deus não faz, Deus fazia e Deus não faz. Não, Deus fazia e Ele continua fazendo. Por que hoje a atuação do poder de Deus está escassa? Porque as pessoas já não buscam a Deus. As pessoas buscam os seus interesses, mas não buscam o poder de Deus na vida delas. Quando Samuel foi chamado para ocupar o lugar do sacerdote Eli, a palavra diz que quando a primeira visão, né, que ele teve, a primeira experiência que ele teve quando Deus o chamou durante a noite que ele estava dormindo, a palavra diz assim que a visão naquele tempo era escassa. Deus já não falava como antes. Por quê? Porque Deus mudou? Não, porque o povo estava em pecado. Os filhos de Eli, o povo aceitava aquilo, estava tudo contaminado. Então, as visões naquela época já era rara. Só voltou a ter visões de Deus a partir do momento que houve o chamado Samuel e Samuel passou a ouvir a voz de Deus. Então, as coisas não têm acontecido porque é você que mudou, não foi Deus. Foram as suas atitudes que
estão sendo aí mudadas ao longo desse tempo e você não tem observado, porque o diabo tem sugado a sua fé nele. Ele suga. É uma energia, a nossa fé é uma energia. Então ele vai sugando a sua energia através dos acontecimentos à sua volta, no meio de ti. Então o Espírito Santo está dizendo para você, eu vou fazer segundo as tuas palavras. Salomão creu. Eu acredito que o Senhor me deu esse cargo, mas também acredito que o Senhor tem o poder de me dar sabedoria para administrar aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. E segundo as tuas palavras, dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Sabedoria como Salomão não haverá mais, porque foi única. Mas Deus tem sabedoria para todos? Tem. Deus tem sabedoria para mim, Deus tem sabedoria para você. E a palavra diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, então peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera e ser-lhe-á concedida. Nada impede de ser concedida. Então o que? Deus não faz acepção de pessoas. Se você tem fé, Ele vai dar a você que tem fé. Entendeu? A sabedoria e o entendimento de Salomão era uma capacidade não só intelectual, mas espiritual. E é isso que você tem que pedir para Deus. Não é só intelectual, é espiritual. Não é só para administrar aqui, é também no mundo espiritual, porque se eu administro o mundo espiritual bem na minha vida aqui, terrena, tudo vai encaixar bem, perfeitamente. Então eu tenho que pedir essa sabedoria do alto para discernir, porque tem 3 tipos de sabedoria, que é a sabedoria prática, que está lá em Provérbios. Que sabedoria prática é essa? Para você viver com prudência e justiça no mundo que jaz no maligno. Depois há essa sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual faz você discernir o bem e o mal. Que isso é muito importante quando você sabe o que vem e o que não vem de Deus. E você sabe que também tem a sabedoria espiritual, né, que é um dom do Espírito Santo, que é para edificar a igreja dele. Que é onde Deus dá a sabedoria da palavra, do conhecimento, das curas, dom da profecia. Tudo isso é sabedoria que vem do alto. Então, se você pede com fé, Deus, Ele vai te dar. Mas é aí que Deus está falando. O ponto da palavra é essa. Se você estiver aí com a sua cabeça, um dia quer, outro dia não quer, um dia crê, um dia descrê, você está criando barreiras e as coisas não estão acontecendo na sua vida. Deus está falando para você. Olha para o cenário. Eu sei que está difícil, mas ainda que esteja difícil, acredite que eu posso mudar. E Deus está falando ainda mais. Eu vou mudar. A partir que você mudar os seus pensamentos e crer que eu sou Deus que posso fazer. Deus, Ele vai fazer, mas Ele está dizendo para você. Há uma condicional aí para você. A sua fé, aonde ela está? As suas palavras, aonde elas estão? Porque quando você ver o que de fato está acontecendo, você fala, não, eu estou errando nesse ponto, eu estou falhando aqui. E você voltar e retificar esse ponto e começar a colocar estratégias de fé, você vai ver que essas barreiras elas vão cair e você vai alcançar coisas que antes pareciam inalcançáveis aos teus olhos. Deus está falando para você, eu quero ver a sua fé, eu quero ver o manifestar da sua fé. Porque eu sempre trabalhei contigo através da sua fé, é ou não é? E por que acha que eu vou mudar agora? Deus não vai mudar agora. Através da fé. É isso que Ele está falando, eu vou fazer através da sua fé, conforme as tuas palavras. Aí você vai ver o quê? Salomão sendo conhecido como o homem mais sábio de todos os do Oriente, depois colocaram os egípcios. Imagina os egípcios, um povo tão cheio de conhecimento, desenvolvimento. Pensa um povo que trabalhava com arquitetura, engenharia, que acreditava na eternidade da alma, inventou a mumificação, coisas assim que antigamente aquilo era impossível. Até hoje ninguém entende como é que eles levantaram aqueles blocos tão pesados para criar aquelas pirâmides com tanta exatidão. Ninguém percebe. Sabe o que é isso? Eles tinham muito conhecimento, muita sabedoria,
Mas a palavra está dizendo que Salomão tinha ainda mais que isso, porque vinha de Deus. Então essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Se posicione, mude os teus pensamentos, mude as tuas palavras, para que essa barreira invisível que está na tua frente, que está impedindo de você caminhar, ela caia por terra e você alcance aquilo que Deus Ele quer que você alcance. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja com você, com todos aí da tua família. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.